Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Deline da Sadia. Seu bom dia ficou melhor ainda. 9 horas de caos no Rio. Motoristas bloqueiam as entradas da cidade com 800 caminhões e provocam um gigantesco engarrafamento. Tropas do Exército entram em ação para acabar com o protesto dos caminhoneiros. Tumulto no Congresso. Deputados arrancam microfones e rasgam o projeto para a reforma da Constituição. O relatório da chacina em Vigário Geral no Rio pede a prisão de 31 policiais. Tragédia nos Estados Unidos. Um trem com 200 passageiros despenca da ponte. O presidente Itamar Franco manda parar as obras de asfaltamento na cidade histórica de São João del Rei. O golpe na Rússia. Nossos repórteres estão em Moscou e mostram a briga pelo poder. Os parlamentares fazem comício, mas é Yeltsin quem dá as ordens. O Jornal Nacional está começando. Um dia de caos no Rio. Um protesto de caminhoneiros bloqueou as principais entradas e saídas da cidade. Eles querem mais segurança nas rodovias, mudanças nas polícias militar e civil e punição para os patrulheiros corruptos. 150 mil carros ficaram parados num dos piores engarrafamentos dos últimos anos. O governo do estado pediu ajuda ao Exército para acabar com o bloqueio. Foram 9 horas de muita confusão. Quando o dia amanheceu, o cenário da enorme confusão já estava montado. 800 caminhões fechavam os acessos ao Rio. A cidade teria a pior manhã de quarta-feira dos últimos anos. 4 barreiras foram montadas na Avenida Brasil para bloquear a entrada e saída do Rio. 2 fechavam o acesso da estrada Rio-Petrópolis. Outras 2 impediam o trânsito na entrada da Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo. Só nos acessos ao Rio, 150 mil carros, ônibus e caminhões ficaram presos em gigantescos engarrafamentos. Na Rio Petrópolis, a fila de carros e ônibus chegou a 20 quilômetros no começo da manhã, impedindo que milhares de moradores da Baixada Fluminense chegassem ao trabalho. Os motoristas desistiram de esperar dentro dos carros. Muita gente continuou a viagem a pé. A pista vazia serviu de quadra para um time de futebol. O maior engarrafamento foi na Rio-São Paulo, a rodovia mais movimentada do país. Em 9 horas de bloqueio, 80 mil carros não puderam passar. No final da manhã, a Polícia Militar já tinha conseguido desviar parte do trânsito, mas os engarrafamentos continuavam gigantescos. Nós estamos sobrevoando São João de Meriti, na Baixada Fluminense. É aqui que termina o engarrafamento da Via Dutra. A ponta dessa fila de carros, ônibus e caminhões é lá no entroncamento com a Avenida Brasil, a 10 quilômetros deste local. A linha vermelha, principal acesso ao aeroporto internacional, enfrentou o primeiro engarrafamento desde a inauguração há um ano. Alguns bairros, como a Penha, no subúrbio, ficaram parados. O repórter Marcelo Canelas acompanhou a ação da polícia e do Exército para acabar com o bloqueio nas estradas. 11 da manhã, as tropas do Exército seguem para a Avenida Brasil. Grupamentos especiais de combate e soldados armados com bombas de efeito moral se posicionam entre as filas de caminhões. Eles foram chamados para organizar a operação. Regimentos inteiros desembarcam de helicóptero e afastam as pessoas e os piquetes. A PM controla do alto a chegada da tropa de choque e de cerca de 1.000 soldados de 8 batalhões diferentes. Uma bomba chegou a explodir por acidente dentro de um carro blindado. Um PM ficou ferido e foi socorrido de helicóptero por causa do engarrafamento. No final da manhã, os caminhões, abandonados pelos motoristas com as portas trancadas, começam a ser retirados. A polícia não teve alternativa. Como todos os caminhões foram trancados, a única forma de fazer a remoção foi quebrar o vidro e tentar abrir a porta para fazer uma ligação direta. Alguns soldados se feriram tentando quebrar os vidros. Os mecânicos emendam os fios e dão a partida no motor. Os próprios PMs assumem o volante.
Por causa da trava de segurança, os caminhões são levados para a garagem da polícia, arrastando as rodas de trás. Um motorista acusado de tentar esvaziar um pneu é levado pela polícia. A presidenta do Sindicato das Empresas Transportadoras, Tânia Drummond, e o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros, Nélio Botelho, também são presos. A Avenida Brasil só começa a ser liberada ao meio-dia. A repórter Sandra Moreira acompanhou o drama das pessoas que enfrentaram 9 horas de engarrafamento. Ainda de madrugada, o ônibus que vinha de São Paulo para Vitória, no Espírito Santo, é obrigado a parar na estrada. Começa a jornada de espera. O bloqueio afeta a todos. Este menino, passando mal, é socorrido pela polícia militar e levado ao hospital. Amanhece e a situação não muda. Ninguém passa. Nos carros, o som alto ajuda a passar o tempo. Os passageiros do ônibus vão para o meio da pista. Estão cansados, nervosos, mas têm que esperar. Na Avenida Brasil há espaço de sobra para brincadeiras das crianças. Os trabalhadores tentam dominar o caos da falta de transporte, de bicicleta ou a cavalo. Um homem sozinho tenta chegar ao trabalho a pé. Vão ser quilômetros de caminhada. Logo, aparecem outros e no meio da manhã, um monte de gente segue o mesmo caminho. Nas estradas, o caos só termina por volta do meio-dia. O trânsito vai sendo liberado aos poucos e o ônibus São Paulo-Vitória consegue seguir viagem, mas com 9 horas de atraso. Os subúrbios ao longo da Avenida Brasil também viveram o caos. As escolas tiveram as aulas suspensas por falta de professores. O comércio não conseguiu abrir as portas antes do meio-dia. E o maior hospital dessa região, o Getúlio Vargas, passou a manhã inteira com apenas 5 dos 20 médicos da emergência. Os 2 sindicalistas presos, Tânia Drummond e Nélio Botelho, foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. A seguir, nossos repórteres mostram a situação em Moscou um dia depois do golpe. Uma mulher é presa em São Paulo porque não pagou a pensão ao marido.